Este é um companheiro da magistratura teológica aqui no município de Italcara. E ele gravou este vídeo aí sensacional e que merece a minha atenção. A minha resposta não é uma refutação, mas é trazer algumas considerações necessárias para a compreensão da narrativa dentro do seu contexto histórico e social. Vamos assistir e eu volto para fazer as considerações. O Vamos que lá. significa dai a Deus o que é de Deus e César o que é de César? A pergunta feita a Jesus sobre o pagamento de tributos a César não nasce de um interesse sincero, mas de uma armadilha cuidadosamente preparada por fariseus e herodianos para comprometer Jesus. No contexto da época, muitos judeus zelotes defendiam o lema nenhum rei além de Deus, entendendo, portanto, que pagar tributos ao imperador significava reconhecê-lo como rei, o que soava como blasfêmia. Assim, Jesus é colocado em um beco sem saída. Se dissesse sim, pareceria cúmplice da opressão romana. Se dissesse não, poderia ser preso por sedição, exatamente a acusação levantada contra ele no julgamento. A resposta de Jesus foi brilhante. Ao pedir um denário e perguntar de quem era a imagem e a inscrição, ele expõe o caráter pagão da moeda que trazia a imagem de Tibério como filho do divino Augusto. É como se ele dissesse: devolvam ao rei pagão aquilo que carrega a sua imagem. Ao mesmo tempo, Jesus evita a armadilha e subverte o sistema, mostrando que o poder de César é limitado. Bem, sem tirar muitas coisas e muito bem fundamentada a perspectiva do nosso colega Magno, teólogo aqui da cidade de Italcara, nós só temos que trazer um detalhe e ele faz a diferença. Observe que quando foram até Jesus, a pergunta não foi se deveriam pagar impostos, mas se deveriam dar imposto. O verbo didomir, que é o verbo empregado para o verbo dar em grego, este sim tinha uma conotação de reconhecer em ato voluntário o atributo, a grandeza e até a divinidade de um imperador, um rei ou de um herói. Logo, isso não seria admitido pelos judeus, já que tinham Javé como Deus único e exclusivo. A resposta de Jesus, claro, ela demonstra o quanto o texto é uma criação, é uma ficção literária e tem por objetivo mostrar a submissão dos judeus ao domínio do Império Romano e, de alguma forma, a grandeza de César. Vamos lá. Jesus, ao invés de responder sob a premissa de se deve dar impostos a César, ou seja, didomi, devolver a César, Jesus diz apódote. O verbo apódote, no imperativo, é uma ordenança. Jesus não apenas admite a grandeza de César, o domínio de César, a submissão e subjugação dos judeus. Ele ordena sob uma ética, a ética da subserviência, de que eles deveriam pagar imposto a César. Ao mesmo ponto que se exclui a ideia de culto e adoração por meio de didomi, se reconhece que os judeus deveriam aceitar a messianidade de César e César como imperador. Logo, o texto é claro. Se Jesus estivesse propondo uma teologia substitutiva, ele não empregaria o verbo apódote. Ele usaria o mesmo verbo didomi. O texto é claro. Enquanto eles perguntam se deve pagar impostos, Jesus responde com um verbo totalmente contrário e ainda no imperativo. Nas palavras mais exatas, vocês são escravos, vocês são súditos, vocês são submissos. César é o Messias e o Império Romano é o reino.